Olá, meus irmãos, hoje é segunda-feira, dia 7 de fevereiro, e nós estamos meditando o evangelho que está em Marcos, capítulo 6, de 53 a 56. O evangelho diz que naquele tempo Jesus e seus discípulos acabavam de atravessar o mar da Galileia e chegaram em Genezaré, amarraram a barca. E logo que desceram da barca, as pessoas imediatamente recorreram a Jesus. Nos povoados e cidades e campos onde eles chegavam, colocavam os doentes nas praças e pediam-lhe para tocar ao menos a barra da sua veste. E todos quantos os tocavam ficavam curados. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje nós vemos este evangelho que tem a ver logo depois com a multiplicação, com a multiplicação dos pães. Bom, o texto do evangelho de hoje, para nós, pode ser qualificado na categoria de um sumário, de uma revisão, de um resumo. É uma síntese que o evangelista São Marcos vai fazer da vida de Jesus. Para resumir o período dessa atividade de Jesus, Jesus não toma nenhuma iniciativa, nem põe, como tantas outras vezes, a ensinar. As pessoas se aproximam de Jesus para serem curadas por ele. Então Marcos nos relatou que Jesus visitou a região de Genezaré. Era uma região da periferia do judaísmo e à margem da instituição judaica. Então Jesus entra em qualquer núcleo da população, em qualquer lugar, e Jesus, por pequeno que seja aquele rebanho, Jesus visitou aquele povo. E na região de Genezaré não se encontravam os endemoniados, isto é, fanatismos destruidores. Encontra-se o mal, os enfermos que vivem excluídos pela sociedade legalista daquele momento do judaísmo. Então, esse povo vivia todo naquela região e Jesus, então, anteriormente fez a multiplicação dos pães. O milagre da multiplicação despertou naquela população um entusiasmo profundo por Jesus. Jesus e seus discípulos querem sair desse entusiasmo e vão para algum lugar para descansar. Mas Jesus e seus discípulos não têm como escapar da multidão. Então Jesus acaba as atendendo e deixa o descanso para mais tarde. Isso se chama disponibilidade baseada na misericórdia de Jesus. E lembremos que a verdadeira misericórdia liberta. Então a verdadeira misericórdia obriga a ação. E o preço da misericórdia divina é infinito. A encarnação de Deus em Jesus Cristo e sua morte salvadora na cruz. O Evangelho diz que levavam os doentes deitados em camas para o lugar onde ouviu falar que Jesus estava. Assim relatou o evangelista hoje. A enfermidade e os sofrimentos acompanhavam a vida do homem permanentemente e o situa numa terrível insegurança. Em nossos dias, a cura dos enfermos corresponde à ciência médica, mas os antigos, em todos os momentos, em todas as civilizações do mundo, deram à enfermidade e à cura um significado sempre religioso. As pessoas enfermas recorrem a Deus para serem curadas. Hoje em dia, nós devemos lembrar que a primeira reação de quem se encontra enfermo é procurar um médico. Mas se refletirmos profundamente, nós perceberemos que o homem, com a inteligência que Deus lhe deu, é que combate esse mal. Então, a vocação de ser médico, enfermeiro é maravilhosa ao serviço da humanidade. E Deus quer cuidar dos enfermos através de seus filhos médicos. Então, todos quantos tocavam em Jesus ficavam salvos. Essa frase tem um peso profundamente teológico. Salvar é o ato próprio de Deus em relação ao homem. Essa frase vai muito além de uma simples cura. Toda proximidade de Jesus possibilita a passagem do homem para a nova condição de vida. A fé simples,
As pessoas querem tocar em Jesus para ficar curadas de seus males. Então, para ser tocado, o homem precisa se aproximar de Deus, deixar-se tocar por Deus. As pessoas dos contornos levavam os enfermos para Jesus para que pudessem tocar ao menos na barra de sua veste. Com essas curas, o evangelista Marcos quer nos mostrar o efeito mais notável do anúncio do reino, a graça. A graça de Deus nos envolve, a alegria de viver, pois em Deus encontramos o sentido da nossa vida. O amor gratuito de Deus Pai para com o ser humano é algo divino, é libertador. Esse amor gratuito não pode ser comparado nem exigido, nem é resposta aos méritos de alguém que crê ter acumulado diante da graça de Deus. Os pobres, marginalizados e excluídos, por outro lado, são os maiores beneficiados pela proposta revolucionária de Jesus. O amor gratuito de Deus tem pela humanidade, dá a essa humanidade uma nova forma de vida. E assim, meus irmãos, Santo Agostinho vai dizer, quando perguntamos pela bondade de um homem, não perguntamos por suas crenças ou esperanças, mas por seus amores. Assim, da experiência cotidiana da nossa vida, nós percebemos quanto que é importante viver a ação de Deus e ajudar. Jesus ajuda. Meus irmãos, que hoje, ao vermos este evangelho, nunca nos esquecemos que a pregação de Jesus tem como meta o ser humano. O homem é a obra-prima de Deus. Os caminhos para nós encontrarmos com Jesus é tocá-lo. E o modo de tocar Jesus, um é a Eucaristia e o outro é a palavra. Que nós, meus irmãos e minhas irmãs, procuremos viver a Eucaristia e assimilemos sua palavra proclamada em nossa vida. E nunca duvidemos que Deus, ao tocar em nossa vida, Ele sempre dará um sentido novo a cada um de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.